Sabe aquela pergunta que parece que acompanha a humanidade desde sempre? Se a gente nasce bom, mal ou, sei lá, como uma folha em branco? Essa é uma daquelas perguntas vibrantes, né? Porque a resposta muda tudo. O jeito que a gente olha para nós mesmos, para a sociedade e até para a própria ideia de salvação. E olha, uma das doutrinas mais influentes do cristianismo tem uma resposta para isso. E é uma resposta, digamos, bem surpreendente. Não é uma ideia fácil, viu? E com certeza não é sempre popular. Mas ela moldou séculos de pensamento no Ocidente e desafia a gente a olhar para a natureza humana de um jeito, bem, de um jeito completamente radical. Então a gente vai mergulhar na história dessa ideia tão poderosa, a doutrina da depravação total. E pode acreditar, isso aqui é quase uma história de detetive. Pensa só, tem debates super acalorados, monges que eram praticamente rebeldes e concílios que definiram o rumo da igreja para sempre. Ok, então qual vai ser o nosso roteiro? Primeiro, a gente vai desfazer um mal-entendido gigante. Depois, uma viagem no tempo para o primeiro grande debate. Aí a gente vê como a reforma protestante botou fogo na discussão de novo, como as linhas de batalha foram definidas e, no final, a gente vai entender a lógica que amarra tudo isso. Vamos começar pelo começo. A primeiríssima coisa que a gente precisa fazer é esclarecer o nome, porque a palavra total, nesse contexto, é a que causa a maior confusão de todas. Olha só, essa distinção é crucial. Muita gente ouve depravação total e pensa nisso aqui da esquerda, a depravação absoluta, a ideia de que todo mundo é o mais mal possível, um monstro. Mas não é nada disso. A doutrina fala do que está aqui na direita, depravação total no sentido de extensão. O que isso quer dizer? Quer dizer que o pecado afetou toda a extensão do nosso ser, cada pedacinho, a vontade, o intelecto, as emoções, nada escapou. Ok, então essa aqui é a definição mais formal. A palavra-chave aqui é incapacidade. A ideia não é que as pessoas não consigam fazer coisas boas no dia a dia, tipo, na sociedade. Claro que conseguem. A questão aqui, sozinhas, sem a graça divina, elas seriam moralmente incapazes de escolher seguir a Deus de verdade, de uma forma que leve à salvação. Com isso bem claro, bora ver de onde essa ideia surgiu. E a nossa história de detetive começa lá no século V. Pensa num confronto épico, quase um filme. De um lado, um monge britânico. Do outro, um bispo famosíssimo do norte da África. Duas visões sobre a humanidade que não poderiam ser mais diferentes. Então, de um lado da arena, a gente tem Pelágio. Para ele, a gente nasce neutro, sabe? Como se fosse uma lousa em branco, um papel zerado. O raciocínio dele era simples. Pô, se Deus manda a gente ser perfeita, porque a gente consegue ser perfeito, né? O pecado para ele não era uma doença de nascença. Era mais como um mau hábito que a gente pega por imitação. E aí o que botou fogo no parquinho foi essa oração aí. Uma oração de Agostinho de Hipona. Quando Pelágio ouviu isso, ele ficou chocado, horrorizado. Ele pensou, peraí, dá o que ordenas? Se você precisa pedir a Deus para te dar a capacidade de obedecer, isso é admitir que você não tem essa capacidade. Para Pelágio, isso acabava com a responsabilidade humana. A resposta de Agostinho veio com tudo. Ele criou essa expressão forte, massa damnata, ou uma massa de perdição. O argumento dele era o seguinte: a gente não é um espectador neutro que decidiu pecar. Nós estávamos, de certa forma, dentro de Adão. A queda dele foi a nossa queda. Então a gente já nasce dessa massa caída com uma natureza que já pende para longe de Deus. E essa análise do Agostinho sobre a vontade é genial, e ele dividiu em 4 estágios, olha só. Primeiro, Adão, inocente. Ele podia pecar e podia não pecar. Beleza. Segundo, o ser humano depois da queda. A gente não é capaz de não pecar. A gente ainda faz escolhas, mas a nossa natureza está sempre nos puxando para o pecado. Terceiro, a pessoa redimida, na graça, ela se torna capaz de não pecar. E por último, no céu, glorificada, ela não será mais capaz de pecar. O ponto central da depravação total está todo concentrado ali no passo 2. Ok, agora vamos dar um salto no tempo. 1000 anos para frente. As ideias de Agostinho não foram esquecidas, mas a igreja medieval meio que suavizou a coisa, sabe? A visão era mais de uma cooperação para a salvação. Aí chegam os reformadores protestantes. E eles não só redescobriram Agostinho, como pegaram o pensamento dele e radicalizaram. E o debate que definiu a reforma foi esse aqui. De um lado, o grande humanista Erasmo, do outro, Martinho Lutero. Erasmo defendia uma visão mais, digamos, moderada do livre-arbítrio. Mas Lutero veio com uma força descomunal. Ele dizia que os mandamentos de Deus são como um raio-x, não consertam o osso quebrado, mas mostram pra gente, sem dó, onde está a fratura. Revelam a nossa total incapacidade de nos salvar.
E essa metáfora de Lutero uau, é talvez a mais famosa e a mais forte de todas. A vontade humana é como um cavalo. Se Deus monta, ele vai para onde Deus quer. Se Satanás monta, ele vai para onde Satanás quer. O ponto-chave é: o cavalo não escolhe o seu cavaleiro. A vontade não é forçada a ir contra o que quer, não. Ela vai de bom grado na direção do seu mestre. O que ela não pode é escolher quem é esse mestre. Ok, a visão de Lutero é super forte. Mas aí surge uma pergunta, né? Se a gente é tão depravado assim, por que o mundo não é um caos completo? Por que ainda existe arte, civilização, atos de bondade? E aí que entra João Calvino. Ele foi o grande organizador das ideias da Reforma, e ele explicou isso com a doutrina da graça comum. A ideia é que Deus, na sua bondade, meio que freia o mal no coração das pessoas e dá dons e talentos para todo mundo, seja crente ou não. Essa graça comum não salva ninguém, mas é ela que impede que o mundo desmorone e permite que a cultura e a sociedade existam. Avançando mais um pouco, cerca de um século depois da Reforma, lá na Holanda, uma briga interna forçou a tradição reformada a, colocar os pingos nos is. Eles precisavam ser super precisos sobre o que acreditavam. E isso levou a um dos concílios mais importantes da história protestante, o Sínodo de Dort. O que estava em jogo? Bem, os seguidores de um teólogo chamado Jacó Arminio levantaram um desafio. Eles concordavam que a humanidade é depravada, mas, e é um grande mais, eles diziam que Deus dá uma graça preveniente para todo mundo que ouve o Evangelho. É como se Deus desse um empurrãozinho inicial para todo mundo, restaurando o livre-arbítrio o suficiente para que a pessoa possa fazer uma escolha. A decisão final, nesse caso, seria da pessoa. E a resposta do Sínodo de Dort foi categórica. Rejeitaram completamente essa visão. A metáfora que eles usaram foi poderosa. A questão não é ajudar alguém que está doente a se levantar. É ressuscitar alguém que está morto. Uma pessoa morta não pode cooperar com a sua própria ressurreição, certo? A salvação, para eles, não era um trabalho em equipe. Era uma obra exclusiva de Deus, do começo ao fim. E isso tudo nos leva à nossa parte final. Aqui a gente vai ver como a depravação total não é uma ideia solta, perdida no espaço. Na verdade, ela é a primeira peça de um dominó. Um dominó lógico que é conhecido como a corrente de ouro da salvação. Olha só como a lógica funciona. É uma corrente. Passo 1. Se o ser humano é totalmente incapaz de buscar a Deus por conta própria. Passo 2. Então a salvação tem que começar com Deus escolhendo, sem depender de nada na gente. É a eleição incondicional. Passo 3. Se Deus escolheu, então a morte de Cristo não apenas tornou a salvação possível, ela de fato salvou essas pessoas. É a expiação definida. Passo 4. E se a pessoa resiste? A graça de Deus tem que ser forte o suficiente para vencer essa resistência. É a graça irresistível. E por fim, passo 5. Se Deus fez tudo isso, ele não vai abandonar o trabalho no meio do caminho, né? Ele vai garantir a perseverança dos santos. Viu só? A depravação total é a peça que, se você aceita, faz todas as outras caírem em sequência. E esse quadro aqui resume tudo de forma perfeita. É como se fosse um espectro, uma régua. De um lado, o pelagianismo, com a vontade humana, saudável e viva. No meio, o arminianismo e o catolicismo, que veem a vontade como ferida ou incapaz, mas que pode cooperar com a graça. E lá na outra ponta, o calvinismo com a visão da vontade espiritualmente morta, que precisa ser ressuscitada por Deus antes mesmo de poder ter fé. Então, no final das contas, qual é o objetivo disso tudo? Na perspectiva reformada, a ideia de depravação total não é para deixar ninguém para baixo. Pelo contrário, é para libertar da ilusão de que a gente pode, de alguma forma, contribuir para a nossa própria salvação. É para tirar o orgulho humano da equação, para que toda a glória, do início ao fim, seja dada só a Deus.